Mateus 5, 44, 43 e 44, para ter o contexto. 43 diz: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. E antes de falar de amor, lá em João, Epístola de João, primeira carta de João, 1 João, no capítulo de número 4, se você quiser deixar aberto, deixe. Antes de falar de amor, eu queria criar a base, o fundamento sobre o assunto, para você compreender o que João está falando lá. Porque se você não entender isto, você não vai entender o que João está falando e não vamos chegar a algum lugar. O Senhor disse: você precisa amar, você deve amar o seu inimigo. E o que eu compreendo com isso? Que amor não é sentimento, e amor não é emoção. Porque é impossível ter sentimento pelo meu inimigo, só se for um sentimento de apertar o pescoço até os olhos saltar para fora. Irmão, ele não está falando que o inimigo vai se converter, aí o inimigo deixou de ser o inimigo, agora o inimigo está perto de você, agora o inimigo tomou um café com você, agora você ama o inimigo. Não, ele está falando do inimigo. Continua inimigo. Então não deixou de ser inimigo. Ele disse: ama o inimigo, ame o seu inimigo. Então não está falando de sentimento, ele não está falando de emoção, do que eu sinto, do que eu me emociono. Porque quando se fala em amor na nossa cultura, a nossa mente, o nosso consciente, o nosso inconsciente nos leva a emoções, a sentimentos, algo poético. E não tem nada de poético amar o inimigo, irmão. E nem de sentimento e nem de emoções. O que o Senhor está falando é de atitudes, é de comportamento, é de decisão consciente. Isso é amor. Atitude, comportamento e decisão consciente. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Isso é decisão. Tem que ter sentimento. Está com fome, dá o de comer. Teu inimigo tem sede, dá para ele de beber. O inimigo precisa de você, ajuda ele. Isso é amor. Isso é amar o inimigo. Assim é possível amar o inimigo, que você faz algo, mas você não está sentindo nada. Está sentindo raiva às vezes. Às vezes até está se sentindo mal, mas faz porque sabe que em ti habita a presença do Espírito Santo, e você é luz do mundo e sal da terra. Então o teu comportamento é o comportamento de amor. Alguém está entendendo? Amor não é sentimento, amor não é emoção, amor é comportamento, é decisão, é atitude. Por isso que você consegue amar o teu inimigo, senão você não conseguiria. Deus não te daria um mandamento que você não consegue cumpri-lo. Você consegue cumpri-lo, porque é uma decisão consciente, inteligente. Aí nós vamos entender o que vamos aprender. Primeira carta de João, primeira epístola de João, 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 7, nós vamos discorrer e chegar a um consenso. Aquilo que Deus vai ministrar ao teu coração, aquilo que Ele colocou no meu coração para ministrar a tua vida. Versículo de número 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é. Veja que a Bíblia está me dizendo que Deus é, não que Deus tem amor. Isso é muito sério e muito revelador para a nossa vida. Nós temos amor, nós recebemos amor, nós até desenvolvemos e crescemos e aperfeiçoamos, como está nos próximos versículos, que você não precisa ficar lendo, que depois você vai ler e vai entender.
Mas a Bíblia está dizendo que Deus é. Isso quer dizer o quê? Que a matéria-prima, que a essência. Isso quer dizer o quê? A matéria-prima, a essência, a vida é amor. Isso quer dizer que se Deus está em nós, o amor está em nós. Vai pensando, vai pensando, vai pensando. Se Deus está em mim, o amor está em mim. Se Deus habita em mim pelo Espírito Santo, o amor habita em mim. E não tem conversa, meu irmão. Pode espernear, porque não tem para onde correr. Ele é amor. Se Ele habita em mim, o amor habita em mim. Por isso que Ele está dizendo aqui: aquele que não ama, não conhece a Deus. Se Ele é amor e o cara não ama, a pessoa não ama, a mulher não ama, o homem não ama, ele não conhece a Deus. Ele pode ser um bom religioso, mas Deus ele não conhece. Vai correr para onde, meu irmão? Alguém está aí, não? Deus é amor. Ele não tem a essência, Ele o próprio é amor. O apóstolo João, ele está construindo aqui um pensamento, está construindo uma ideia, um valor. Ele está construindo aqui uma base para nos levar a decisões, e nós precisamos entender essa base que ele está construindo. Então ele está dizendo para a sua igreja, e chegou até nós a carta, estamos lendo e ministrando ao seu coração. Ele está dizendo o seguinte: Deus é amor. E a base que aprendemos que amor não é sentimento. Não estamos falando do que eu sinto, não estou falando de emoção, estou falando de atitude. E se Deus está dentro de mim, as atitudes que eu tomo têm que estar de acordo com aquilo que Ele é, e não com aquilo que eu sou. Alguém está entendendo? Alguém está acompanhando ou não? Versículo 9. Meu Deus. Nisto, quer dizer, desta maneira se manifestou o amor. De que maneira? Se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho, o único, ao mundo, para vivermos por meio dele. Desta maneira consiste o amor. No 9 ele se manifestou, Cristo é o amor de Deus a nós. No 10 consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como pagamento pelos nossos pecados. Quem está aí, irmão? Então, o amor é o que Deus fez, mandou o seu Filho, e ele consiste em que esse Filho veio e pagou por cada um ser humano do planeta Terra. E aqueles que querem receber, recebem, e os que não querem receber, não receberão. É uma decisão daí minha, mas foi pago. A sua, minha salvação foi paga. Diga glória a Deus. Ele morreu, a ceia já falou isso, pela nossa salvação, para que não fôssemos condenados à morte eterna, que se chama de inferno. Versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Primeiro conselho da base que João fez: Deus é amor. Se você tem Deus, você tem amor. Se não tem amor, Deus não está na sua vida. Agora, se você tem Deus e o amor de Deus chegou na sua vida, o amor consiste em que Deus pagou pela tua salvação, e agora você deve amar o seu irmão. E ele não falou de um irmão, ele não falou de uma pessoa. Não é a sua sogra que você tem que amar apenas. Não é para amar somente o seu cunhado. Não é para amar só as pessoas da sua família. Ele está falando de nos amarmos uns aos outros, todos que se envolvem no corpo de Cristo.
todos que estão envolvidos no corpo de Cristo estão convocados a amar e ser amado, a nos amarmos. Volto a afirmar, não estou falando de sentimento, não estou falando de emoção, eu estou falando de comportamento, de atitude, de Deus na minha vida, de Deus na sua vida. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Ele diz: Deus nos amou, 11 ainda, de tal maneira, Deus de tal maneira nos amou, que nós devemos nos amar uns aos outros. Que tal maneira é essa, irmão? Que tal maneira é essa que Deus nos amou? A tal maneira que Deus nos amou é que Ele nos amou antes que nós soubéssemos que Ele existia. Quer dizer, Ele nos amou sem ter garantia nenhuma do que ia receber em troco de volta, sem ter garantia nenhuma do que iria voltar para Ele. Ele amou sem saber se você ia gostar, não ia gostar, se ia querer, se não ia querer, se ia ser bom com Ele, não ia ser bom, se ia ser grato, não ia ser grato. Ele amou, Ele deu Jesus para salvar eu e você, e nós nem o conhecíamos. Então Ele amou de tal maneira, que maneira? Ele não esperou nada em volta. Não foi o que eu fiz, não foi o que eu fiz, o que eu realizei, não foi as minhas obras, não foi a minha bondade. Não, Deus não me ama porque eu estou aqui pregando para Ele. Não ama o rei do café porque ele está aqui tocando o teclado. Não ama os irmãos que estão na câmera. Não, Ele não ama porque eu fiz alguma coisa. Ele me amou de tal maneira que eu não tinha feito nada, eu não era nada, eu não era ninguém, eu não era nem nascido. Aliás, eu não era nem para nascer, porque eu sou um ex-aborto. Já viu um ex-aborto? Look, please. Mas Deus me amou, como Deus te amou e te ama, de tal maneira. Ele disse: porque Ele me amou, sem eu poder dar nada em troca, sem eu ter como retribuir isto, Ele só me amou. Eu devo amar o meu irmão da mesma maneira. Ah, não, você não está entendendo, não vai fugir, fica aqui, vem cá, não foge. Ele me amou sem eu poder fazer nada em troca, eu não podia retribuir. Ele disse: agora você vai amar o seu irmão sem esperar nada de retribuição. Ah, meu irmão, minha irmã, alguém está aí não? Vamos ver o que o João está construindo. Ninguém jamais viu a Deus, 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Quer dizer, se eu amar, você me amar, eu te amar, Ele permanece em nós. Por quê? Porque Ele é amor. Se eu estou dando amor, Ele enche a minha vida do amor, a sua presença, e a sua presença é ministrada na vida do meu próximo, do meu irmão, de uns aos outros. Deus permanece na tua vida, Deus permanece na minha vida, e nós somos aperfeiçoados. Por que aperfeiçoado? Porque, irmão, amar o inimigo não é fácil, e às vezes amar o irmão também não é não. Aquele irmão, unha encravada, não é fácil de amar. Aquele irmão curva de rio não é fácil de amar. Não tem aqueles curvas de rio que tudo vai engatando, fica tudo ali? Tem uns irmãos que não é fácil de amar. A gente só diz: lá vem ele, lá vem ela. São difíceis, porque teve uma infância, teve uma história. Todo mundo tem uma história aqui, irmão. Todos nós temos uma história. E toda a nossa vida adulta é resultado de uma história, às vezes de abuso, sofrimento, abandono, tristeza. Entender, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas sempre, para entender por que elas são assim. Por que rói unha? Ninguém rói unha porque é bom. Unha não tem gosto de nada, essa desgraça. Alguém está me ouvindo ou não? Presta atenção comigo. Ele disse, o 12, volta no 12 ainda comigo. Ele diz aqui: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e se o amor é em nós,
aperfeiçoado, Ele vai aperfeiçoando, porque a gente vai aprendendo que eu estou dando, não porque eu vou receber, eu estou dando porque eu estou recebendo, eu estou dando porque eu estou recebendo, e quanto mais eu dou, mais eu recebo, mais eu dou, mais eu recebo, mais eu dou. Sabe por que tem gente que não vive uma vida plena espiritual da presença de Deus? Porque não dá. Ele acha que ele é filho privilegiado. Não, eu sou, porque é aquele filho que não, eu oro, eu busco, como se ele fosse o resultado. Não, ele ajudou Deus a ser um crente que ele é. Não foi Deus que fez na vida dele, foi ele que deu uma ajudadinha. Meu irmão, desce do salto, irmão. Você é pecador que nem eu, cara, e falho que nem eu, e recebeu graça que nem eu recebi. Eu tenho um papel, você tem um. Façamos cada um o seu, e o Senhor será engrandecido nas nossas vidas. Alguém está aí, não? 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito. Tem Espírito Santo na sua vida? Dá um glória a Deus. Tem Espírito Santo na sua vida, irmão? Isso é um sinal. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador ao mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Aqui é uma introdução, vem para o 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Já falamos, Deus em você é o amor em você. 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste. Entenda que a Bíblia está dizendo que ele é, não ele foi. É hoje, é 2017, é domingo, é dia 8, hoje é 8 ou é 9? 9, absurdo. Ele é, ele não foi, ele é. Por que ele é? Porque ele vive em mim, e ele vive em você. Ah, você não entendeu? Ele está se manifestando, ele é amor dentro de nós, ele está se manifestando através de nós. Esse amor é, enquanto você está aqui, você é, e ele é. Vê o versículo de novo, entenda o que Jesus está falando, através do apóstolo João, é claro. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Nisto no quê? Nisto no quê, irmão? Como é que o amor é aperfeiçoado? Quando eu exerço em favor do corpo, quando eu exerço em favor da igreja, quando eu exerço em favor dos irmãos, quando eu exerço em favor das pessoas, quando eu me dou em favor dos irmãos e das pessoas, o amor é aperfeiçoado. Eu vou crescendo, ele vai colocando, eu vou dando, ele vai colocando, eu vou fazendo, ele vai colocando, eu vou ministrando, ele vai colocando. Isso é aperfeiçoado, cada vez eu vou ficando melhor. Aperfeiçoado é sinônimo de melhor. O crente tem que melhorar, não pode ser o mesmo crente de um ano para o outro. Alguém está me entendendo? Nisto é aperfeiçoado o amor. Agora eu queria que você entendesse uma coisa aqui que ele coloca no meio, que é muito importante. Nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança, porque segundo ele é, também nós somos neste mundo. Ele está falando do dia do juízo, irmão. A gente não gosta de falar de juízo, né? Mas está aí. Por que no dia do juízo? Porque eu recebi para dar, eu recebi para ministrar, eu recebi para contribuir, eu recebi para fazer em favor do meu irmão. Isso é amor. Amor não é sentimento, não é emoção. Amor não é, meu irmão, esse folclore bonito, essa poesia bonita. Amor é comportamento, é atitude, é o que eu faço em favor do meu próximo. Amai-vos uns aos outros. Eu tenho, eu te dou, você tem, me dá. Eu tenho, ministro a sua vida, você tem, ministra a minha vida. E quando mais eu recebo, mais eu dou. E no dia do juízo que ele está falando ali, ele em mim vai testemunhar que eu fiz, porque ele estava em mim e eu estava dando o que estava em mim. Amor, presença de Deus, ministério em favor da sua vida. Alguém está entendendo, não? Por isso que no dia do juízo que está aqui, eu vou ter confiança, porque eu estou fazendo. Eu não estou sentado, irmão, eu estou fazendo. Eu não estou sentado, eu estou dando. Eu não estou apenas vindo ao culto,
Eu me envolvo no GC, eu me envolvo em departamento, eu me envolvo em trabalho, eu me envolvo na igreja, eu me envolvo em ministério. Eu não estou apenas recebendo, estou dando, porque eu recebi, Ele me amou primeiro. Alguém está me ouvindo? Ele é amor. Agora vai engrossar o caldo. Era só fundamento. Vai acabar rapidinho. Quem está aí, irmão? Crescemos em amor por causa do dia do juízo, pois segundo Ele é, não o que Ele foi, somos neste mundo, damos aos irmãos o nosso melhor para a sua edificação, e a recompensa é eterna. 18. No amor não existe, antes o perfeito amor joga fora, se livra do medo. O medo produz tormento, angústia, tristeza, medo é horrível. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou. É por isso que nós amamos, porque Ele colocou em nós o que podemos dar aos outros. Agora, por que Ele está falando que no amor não tem medo? Porque o medo paralisa. Deus te amou, te trouxe, chamou, colocou amor na tua vida. Se você não aperfeiçoar o amor, como é que eu aperfeiçoo o amor? Dando. Irmão, até na vida secular você fica bom exercitando, fica bom jogando bola, chutando. Não tem aquele grande jogador de basquete, eu esqueci o nome lá do... Não brasileiro, um americano, Michael Jordan, né? O cara ficava lá naquele troço lá 200 vezes jogando bolinha na cesta. O Oscar também fez isso. Jogador de golfe, 200 vezes jogando. Por isso que os caras ficaram bons, porque tudo que você exercita melhora, aperfeiçoa. O mundo do esporte fala isso em qualquer função. Hoje não tem mais datilografia. Lembrou disso? Não? Vou fazer um curso de datilografia. Meu Deus, tem geração que não sabe nem o que é isso. Não sabe nem o que é plaque. Mas rapaz, a gente ia em departamento público, aquelas pessoas que eram concursadas só para aquilo. Eu ficava assustado. Eu digo, mas ela não olha. É que nem caixa também, de banco, né? Está olhando aqui, digitando aqui. Eu digo, mas não vai olhar para ver se está errado. Porque tudo que você exercita, você aperfeiçoa. Quanto mais você ama, quanto mais você dá, quanto mais você ama, quanto mais você serve, quanto mais você dá, quanto mais você ama, você aperfeiçoa o amor na sua vida. Quem está entendendo, irmão? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Por isso que o perfeito amor, qual é o perfeito que ele está falando? É o amor exercitado. Ele não tem medo, porque Deus nele, ele dá para o outro, Deus nele, ele dá para o outro. Ele sabe que ele está cumprindo o papel, e no dia do juízo ele vai estar lá tranquilo. Eu fiz. Ele pode falar que nem Paulo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, e eu tenho uma coroa de justiça, eu tenho recompensa, porque eu fiz, eu sei que eu fiz, eu dei, eu me investi, eu investi do meu tempo, eu investi da minha vida, eu investi do meu talento, eu investi do meu dom, eu investi tudo que tinha. Eu não tive medo de fazer. Agora, quantos crentes têm medo? Não, porque eu, se assumir responsabilidade, eu vou ter que estar aqui. Porque, meu irmão, tem gente que tem medo de entregar o dízimo. Vai faltar. Esse é o teu Deus, o Deus que vai faltar. Não é o meu. Nunca foi o meu. Tem gente que tem medo de ofertar. Tem gente que tem medo de assumir um compromisso com o pátio. Mas daí eu não vou estar no meio da reunião. Já vai chegar a tua vez, fica tranquilo. Tem gente que tem medo de trabalhar com as crianças. Precisamos tanto de pessoas com as crianças, aqui, lá atrás. Medo de trabalhar com a câmera, medo de trabalhar com som, medo de trabalhar em qualquer departamento. Medo disso. Medo porque eu vou perder, porque eu não vou ter. Meu irmão, isso não é amor. Isso não é amor. Isso não vem de Deus. O Deus amor na sua vida é para servir. Amar uns aos outros é trabalhar pelo outro. Amar o outro não é blá, não é palavra, não é emoção, não é coisa bonita, não é poesia, é trabalho, é envolvimento, é compromisso, é vestir a camisa, é suar a camisa em favor do corpo, para que os irmãos sejam abençoados, os novos sejam abençoados, os que estão chegando sejam abençoados, aqueles que precisam sejam abençoados, os fracos na fé sejam abençoados, porque você está dando de si, do seu tempo, talento, você está se envolvendo no corpo. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Diga um glória a Deus aí, irmão. Olha aí,
No amor não existe medo, não tem medo de se envolver, não tem medo de trabalhar, não tem medo de dar tempo, não tem medo de se envolver, irmão. Ah, porque se eu fizer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, tenho que aquilo, é cheio de medo, cheio de dúvida. Agora vamos para frente. Ele nos amou primeiro, 19. Se alguém disser, ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu. Meu Deus. Você que fica fazendo declaração na hora do louvor, tentando convencer Deus que você ama Ele, diz: não, eu sei quando você me ama, quando você serve o seu irmão, quando você dá do seu tempo, para que o seu irmão seja abençoado, quando você dá do seu trabalho, do seu talento, da sua vocação, para que o seu irmão seja abençoado. Isto é me amar, está ali. Quem não ama o seu irmão, não ama a Deus. Que nós temos esse mandamento: quem diz que ama a Deus, ame o seu irmão. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo? Quando eu amo o meu irmão que eu vejo. E ele não dá opção, não, ama um pouquinho, ama mais, odeia um pouquinho, não, é amor e ódio, porque ele vai nos dois extremos. Por que os dois extremos? O ódio aqui, irmão, não é um sentimento também. Se amor aqui não é um sentimento, eu quero me atrever a afirmar que o ódio também não é um sentimento. Se o amor aqui é um comportamento, como foi muito bem colocado por Jesus, ame o seu inimigo, é uma atitude. O ódio também aqui não é um sentimento, é um comportamento. Quer dizer, quando eu me privo, quando eu me escondo, quando eu fico atrás do medo de não servir a igreja no corpo, trabalhando nos departamentos da igreja, em favor dos filhos dos irmãos, em favor dos novos, em favor de todas as áreas que a igreja precisa, para que ela funcione e os irmãos sejam abençoados num culto, eu estou odiando. Eu estou tendo um comportamento de indiferença. Dane-se os outros, sento aqui, estou olhando para o meu umbigo, está bom para mim, o resto que se exploda. Estou sendo radical, mas eu estou sendo verdadeiro. Amar a Deus é quando você ama as crianças que estão lá, para os teus irmãos poderem assistir o culto. Aí você está amando a Deus, que você está dando oportunidade dele poder assistir um culto. E você assiste o outro, tem dois, abençoado, tem dois. E ainda tem um culto, um domingo por mês para fazer isso. Tem 3 domingos que você assiste. Amar o seu irmão é quando você chega no estacionamento e diz para ele: irmão, estaciona aqui, para ele não ficar perdido, onde é que eu vou, onde é que eu não vou, ter que sair do carro para olhar. Aí você está lá, é preciso de você lá. Isso é amar a Deus, para que o irmão chegue, estacione, saiba onde colocar, não corra risco, não tenha medo, possa entrar e você está lá ajudando, você está dando de si. Faz isso num culto, assiste o outro. Isso é amar a Deus. Isto é amor, é quando você ama o seu irmão, você serve ele, você abençoa ele, você ajuda ele. Aqui está amando vocês, está aqui tocando. Aquele que está ali na câmera, para que a gente possa fazer uma divulgação, está amando vocês. O que está lá atrás no som está amando vocês. O que está tocando está amando vocês. O que está servindo a ceia está amando vocês. Todos os serviços no corpo que estão envolvidos é amor. Isso é amor, é quando você está dando de si em favor do corpo, para que todos sejam abençoados. Porque se você não ama o seu irmão, não seja demagogo consigo mesmo dizendo que ama a Deus, porque não ama não. Porque Deus morreu pelo seu irmão, chamou você para servir. Todos, indistintamente. Não existe gente que senta no banco e vai para casa e tem o amor de Deus. O amor não é aperfeiçoado, porque não serve. O amor não sendo aperfeiçoado, não desenvolve. Não desenvolvendo, fica com medo. O amor que não é aperfeiçoado está aqui no 18. É medo. Porque o verdadeiro amor, que amor? O amor que serve. Esse não tem medo. Não tem problema. Ele sabe que ele está dando para o seu próximo. Ele sabe que Deus vai suprir sua necessidade. Sabe que Deus está com ele. Na hora que for preciso, Deus ministra. Ministra até lá se for preciso. Se não ministrar, eu vou perder o culto. Meu irmão, quem que disse que você vai perder? Você está dizendo que vai perder. Você está falando que vai perder. Não vai perder nada. Primeiro, como eu disse, tem 2, trabalha num e assiste no outro, se for o caso.
E se não tem, Deus ministra você lá na sua casa, se for preciso, porque você está amando o seu irmão, está amando a igreja, está amando as crianças, está amando o trabalho, está amando o corpo de Cristo. E é isso que Deus quer de nós, amor, porque Ele é amor em nós para servir a igreja do Senhor. Alguém entendeu? Lucas capítulo 10. O doutor da lei chegou para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para ser o cara? Jesus disse: o que diz no mandamento? Ama a Deus e ame o próximo. Ele disse: faz isso. Ame a Deus e ame o próximo. Está lá no mandamento. Aí ele, para se justificar, disse: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus disse: eu vou contar uma parábola. Um homem vinha de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de salteadores. Passou o sacerdote, passou o levita, passou todo mundo. Aí um samaritano viu, parou, que vinha de viagem. No meio da viagem dele, parou a viagem dele. Alguém já viajou aqui na vida, não? Alguém já viajou na vida, não? Você para falar com pessoa na beira da estrada, da BR, dá carona, para conversar, ver como é que está. Nós estamos de viagem. A gente até diz: pô, eu não vou parar, estou de viagem. Imagina naquela época. Podia ser uma armadilha, mas ele para. Por quê? Porque Jesus queria mostrar quem é o próximo seu. Ele para, bota óleo, bota vinho, desce do seu cavalo, bota o homem no cavalo dele, leva para a hospedaria e diz: trata dele, estou pagando aqui. Quando eu voltar, eu vou pagar o que falta. Ele tem que ficar bom. E Jesus olhou para o homem e disse: quem é o próximo dele? O homem, é claro, o homem que parou, botou em cima do cavalo. Pois é, vai você e faça o mesmo. Amar o próximo é amar alguém que você não conhece, não sabe quem é, não sabe por que está sofrendo, não sabe o que está passando, mas você tira de si, para a sua jornada, para o que está fazendo, envolve com o seu tempo, envolve com o seu talento, envolve com o seu recurso e abençoa a vida dele. Mas não dá mais para ficar ouvindo pessoas que não querem estar lá na criança, pessoas que não querem estar trabalhando nos departamentos, sentam no culto para assistir e vem me dizer que tem Deus na sua vida. Que Deus é esse? Que só pensa no seu próprio umbigo. Isso não é Deus não, irmão. Deus é amor, está dentro de você, para que você aperfeiçoe, trabalhando e se envolvendo. O resto, meu irmão, é religião. E eu não prego e nem vivo religião aqui. E esta igreja também não vive. Alguém está me ouvindo? Fica de pé no seu lugar.